Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de dizer que para mim é uma honra estar fazendo parte aí dessa edição do 6º Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos, né? Me chamo Clícia, tá? Clícia Barbosa, eu trabalho no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, tá? Que é o campus de Piracicaba, da USP, né? Que é Luiz de Queiroz, e eu trabalho aí desenvolvendo técnicas de análise de imagem não destrutivos para avaliação da qualidade de sementes, né? Então, nós temos trabalhado aí com alunos de graduação e pós-graduação, né, procurando desenvolver novos métodos que permitam aí a análise não destrutiva de amostras de semente, e a gente consiga substituir aí, né, essas técnicas tradicionais que dependem aí do analista, que a gente tem que estar destruindo as amostras, que gera resíduo aí no ambiente, e, enfim, então o nosso objetivo principal aí é a gente estar possibilitando a automação, né, do processo de controle de qualidade de semente, tá bom? Então, inicialmente, vamos relembrar o que é uma semente de qualidade, né, gente? Então, assim, a qualidade da semente, ela é dependente aí de atributos, tá? Então, na verdade, a qualidade ela é um conjunto de fatores, né? O que são esses fatores? Então, o primeiro fator é o fator genético, tá? Então, a qualidade da semente, ela é ela depende do genótipo, tá? Então, a gente sabe que existem cultivares que produzem sementes de maior qualidade que outros, então, é um atributo aí que é altamente dependente, tá? Então, o segundo atributo é o atributo físico. Então, para que eu tenha uma semente de qualidade, eu preciso ter uma semente íntegra, tá? Em relação ao aspecto físico. E o terceiro atributo é o atributo sanitário. Então, não adianta eu ter um genótipo que tem um potencial genético aí bastante alto, que eu tenha aí uma semente íntegra, se eu não tenho esse controle sanitário aí, né, com relação a ataque de pragas e doenças, tá bom? E o último atributo é o atributo fisiológico, que está relacionado aí com a capacidade da semente germinar, né, e com os níveis de vigor da semente. Então, todos esses atributos, eles são analisados rotineiramente, né, em um programa de controle de qualidade de sementes, né, existem diversas técnicas disponíveis aí, que são bastante antigas já, né, que a gente consegue fazer a avaliação aí da qualidade da semente e auxilia aí na tomada de decisão, né, se essa semente ela é uma semente de qualidade ou se ela é uma semente de baixa qualidade. Então, dentre os técnicos, os métodos analíticos convencionais, os mais utilizados são aqueles baseados em parâmetros de germinação e vigor, né? A germinação e o vigor, que são características aí relacionadas ao potencial fisiológico, tá, da semente. E, por outro lado, nós temos aí as técnicas de análise de imagens, né? Existem diversas técnicas de análise de imagem que estão disponíveis aí, tá? Mas as técnicas que eu vou conversar com vocês, tá? Que eu vou apresentar para vocês, são as técnicas em que eu venho trabalhando aqui no Sena, tá bom? Existem técnicas recém-introduzidas aqui no Brasil. Em 2018, nós adquirimos 3 equipamentos modernos, tá? Um equipamento é de análise multiespectral, o segundo equipamento é de raio-x e o terceiro equipamento de fluorescência de clorofila. Tá? Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês como eles funcionam, tá? Então, são equipamentos usando tecnologias bastante recentes aí da área computacional e que a gente consegue fazer a avaliação de uma forma bastante precisa aí de diversos parâmetros de qualidade de sementes, tá? Então, eu listei aqui algumas que eu estou trabalhando, né, que é a multiespectral. A ressonância magnética, a gente tem trabalhado bastante também, em parceria lá com a USP de São Carlos, tá, com o pessoal da física. Então, eles têm contribuído bastante, assim, o conhecimento da física, e a gente tem aplicado aí esse conhecimento nessa área aí da agricultura. Tá bom, gente? A gente não pode deixar de mencionar as vantagens, né, que são bastante nítidas, assim, em relação a gente estar automatizando aí todo o processo de controle de qualidade de sementes.
Primeira vantagem, né, que eu acho que é bastante importante, é o fato de ser não destrutivo. Então, por que é tão vantajoso, né, gente? Então, assim, o fato de não ser destrutivo, primeiro que não gera nenhum resíduo aí para o meio ambiente, né? Segundo, que possibilita que você utilize a mesma amostra para uma segunda análise, tá? 3 análises, 4 análises, dependendo se todas as análises forem não destrutivas. Então, a gente pode fazer uma imagem de raio-x, uma de ressonância magnética, a gente consegue fazer uma análise de multispectral, tá? Utilizando a mesma amostra para a gente ter um resultado aí bastante preciso aí no final, tá? A segunda vantagem com relação à precisão. Por que é tão preciso assim? Não depende da visão humana, né, gente? É algo que depende basicamente da visão computacional, aí, tá? Da visão de máquina. Então, são técnicas objetivas, tá? Então, a gente não tem a subjetividade de um analista, né? Muitas vezes o analista ele está cansado, então tem que trabalhar diversas horas. Então, existe uma certa tendenciosidade também nessas análises. Então, o fato de a gente depender exclusivamente da máquina, então, torna essas análises extremamente precisas. A terceira vantagem é com relação à rapidez. Então, a gente sabe que existem testes que demoram... Acho que o teste de germinação, para a maioria das culturas, aí demora em torno de 1 semana, né? Enquanto as técnicas de análise de imagem, a gente consegue ter resultado, algumas até em questão de segundos, né? Que é altamente, assim, vantajoso aí para um processo de controle de qualidade. E a automação, né, gente? Que o fato de ter a gente automatizado, né, sem depender aí de mão de obra, é algo extremamente vantajoso. Então, gente, a análise de imagem, como eu falei, ela na verdade, depende aí da visão artificial, né? Ela não depende da visão humana. Então, existem diversas técnicas aí para desempenhar essa função. E para a gente estar processando aí uma imagem, né, não basta a gente capturar e analisar a imagem. Existem algumas sequências, sabe, que precisam ser seguidas, tá? Alguns passos que precisam ser seguidos para que a gente tenha uma análise bastante precisa. Tá? Então, a primeira etapa é a aquisição. Então, existem alguns parâmetros que precisam ser atendidos para a gente que tenha uma aquisição de uma imagem, tá, representativa aí da sua amostra de sementes. O segundo passo é a segmentação, tá? A segmentação que consiste em a gente isolar o que a gente quer analisar. Então, a semente, ela não está somente a semente na minha imagem, ela tem uma placa de Petri, ela tem algum suporte atrás dela que pode estar interferindo ali nos resultados. Então, eu preciso separar, segmentar a minha amostra, tá, do fundo. Terceira é a extração dos recursos. Então, eu tenho uma semente, o que eu pretendo extrair? Eu quero extrair um parâmetro relacionado com tamanho, com cor, com textura, enfim, o que eu quero extrair? Então, terceira parte é extrair. E, por último, é a classificação. Então, eu vou classificar aí a semente baseado no problema em questão, se o meu problema é um problema de patógeno, se o meu problema é um problema de mistura de cultivares, se o meu problema é com relação a potenciais fisiológicos diferentes. Então, eu vou classificar essa semente de acordo com as classes, tá, que elas pertencem. Tá bom, gente? Essas são as etapas principais, dependendo da análise de imagem que você estiver trabalhando. Às vezes pode ter um pré-processamento, tá? Para tirar algum tipo de ruído, enfim. Pode ser que existam mais passos além desses, mas esses daí são os principais, tá bom? Então, a aquisição de imagem, para a gente estar adquirindo uma imagem, a gente precisa ter alguns componentes chaves, tá? Primeiramente, a iluminação, né? Então, a gente precisa ter uma fonte de iluminação. A iluminação, se ela não for adequada, ela vai interferir ali na minha qualidade da imagem. E segundo, eu tenho que ter uma câmera, né, composta aí por sensores que vão capturar aí a imagem e também informações ali da semente que eu quero extrair. Então, a iluminação é um componente fundamental, tá, no processo de aquisição de imagens. Dentre as principais fontes de iluminação que tem sido utilizado hoje na análise da qualidade de sementes, dos equipamentos modernos, aí que nós temos diversos disponíveis, com diferentes preços, diferentes tipos
de técnicas, umas mais modernas, outras mais simples. Então, a gente pode ter desde diodos emissores de luz, que são os mais modernos, né, os mais utilizados, que são os LEDs. Nós podemos ter lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de fibra óptica halógena de quartzo, nós podemos ter lâmpada de metal haleto, podemos também utilizar lâmpadas estroboscópicas, que são as lâmpadas xenon, ou lâmpadas de sódio de alta pressão. Com relação aos sensores, né, os sensores mais modernos que têm sido utilizados são os fotodiodos, tá? Os fotodiodos que são constituídos de materiais de silício, e o papel fundamental do fotodiodo é capturar aquele sinal de luz que está vindo da semente. Então, nós temos os LEDs que fornecem a luz, ela atinge a semente, essa semente gera uma outra luz, essa outra luz é uma reflectância, ela é uma fluorescência. Então, esses fotodiodos, eles capturam essa luz e geram um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é, então, convertido numa imagem, né, que possibilita aí que a gente faça análise não destrutiva da minha amostra de sementes. Existem matrizes também, diferentes tipos de matrizes de sensores. O mais utilizado atualmente é o dispositivo de carga acoplado, que é muito... a gente tem câmeras CCDs aí disponíveis de diferentes tipos, né? Ou pode ser também um semicondutor de óxido de metal complementar. A segmentação, ela consiste, como eu falei para vocês, em separar, então, a minha semente do fundo. Por quê, gente? A imagem, ela é constituída por pixels. Cada pixel tem um valor diferente, né? E o pixel da semente, ele tem um valor X, que é diferente do valor do pixel do meu fundo. Então, a gente tem aqui uma imagem original, né, com fundo azul. Os pixels azuis, ele tem um valor X, e o pixel da semente eu tenho um outro valor. Então, eu preciso separar para que esses pixels do fundo não interfiram aí na minha análise, tá bom? Então, em terceiro, nós temos, então, a extração de recursos da imagem, né? Então, dependendo da finalidade do pesquisador, existem diferentes parâmetros que nós podemos estar extraindo, né? Esses recursos são principalmente recursos morfológicos, por exemplo, a forma, o tamanho. Eu posso estar extraindo parâmetros de cor e textura. Também, com relação à forma e o tamanho, principalmente aqueles baseados em largura, comprimento, área e perímetro do objeto. Com relação à cor, existem diversos modelos de cor, porém os mais utilizados são os modelos de cor RGB, que é baseado nas cores vermelhas, verde e azul, né? Então, esse RGB, ele corresponde às iniciais do Red, Green e Blue. E existem também outros modelos que estão disponíveis aí, que pode estar sendo utilizado também para a gente estar extraindo dados de imagens do espectro do visível, tá? Então, o outro parâmetro é a textura, né? Então, a gente consegue também extrair informações sobre a textura de sementes, tá? Baseado no arranjo estrutural da região superfície da semente, considerando propriedades de aspereza, suavidade e regularidade. Bem, por fim, a gente tem, então, a classificação da imagem. Então, a gente adquiriu a imagem, nós segmentamos a imagem, nós extraímos os recursos, e agora, o que a gente vai fazer com esses recursos? Nós vamos agora classificar a imagem. Então, a classificação, ela é a etapa final, tá? Que ela consiste em separar as sementes em classe, adotando critérios pré-definidos conhecidos. Então, quais são esses critérios? Então, digamos que a gente tem sementes que são atacadas por diferentes fungos. Então, a gente tem critérios, tá, para definir que um fungo pertence a uma determinada classe, que o segundo fungo depende de uma outra classe. Então, para a gente fazer essa classificação da imagem, a gente depende de modelos estatísticos, tá? Então, é uma área bastante multidisciplinar, tá? Então, a gente depende aí de algoritmos de inteligência artificial, tá? Os algoritmos que têm sido mais utilizados na análise da qualidade de sementes, vocês vão ver aí na literatura, são baseados principalmente em análise discriminante linear, que é conhecido pelo algoritmo LDA, análise discriminante quadrática, que é conhecida pelo QDA, a máquina de vetores de suporte, que é o SVM, análise discriminante por mínimos quadrados faciais, que é o PLSDA, floresta aleatória, conhecido pelo RF, e o Naive Bayes, que é o NB.
Então, além desse, existem diversos outros algoritmos que estão auxiliando aí na classificação de imagens, tornando toda a etapa de classificação automatizada, sem depender em momento algum da visão aí humana, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de alguns algoritmos que têm sido já comprovado que eles são altamente eficientes para fazer a classificação de sementes, tá? Diferentes parâmetros. Então, por exemplo, a máquina de vetores de suporte, ela tem sido comprovada lá com 91% de acurácia para a classificação de cultivares de milho, utilizando imagem hiperespectral. O LDA, usando imagens de raio-x, ele possui uma precisão de 94% para a classificação da viabilidade de semente de peão manso. O SVM, utilizando imagem de RGB, ele pode ser utilizado com eficiência para a classificação da viabilidade de soja, com 91% de acurácia, e o QDA, ele pode ser utilizado aí para classificação de vigor de tomate, utilizando imagens multispectrais. Esses três trabalhos, foi trabalho que a gente desenvolveu aqui no Sena, tanto o peão manso, a soja nós desenvolvemos esse trabalho aqui, utilizando esse algoritmo em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, que tem sido um parceiro aí nosso, né, nessa linha aí de análise de imagem, tá, e desenvolvimento aí, treinamento de algoritmos, para permitir a automação aí da qualidade da semente. E o QDA aí, que foi uma dissertação de mestrado aí da minha orientada, tá, que vai defender esse ano aí. Então, a gente, quando fala aí de automação, né, classificação não invasiva, a gente não pode deixar de falar dos machine learning e dos deep learning, que fazem parte aí da inteligência artificial, né, gente? Então, no machine learning, a gente tem lá um arquivo de entrada, né, a gente faz a extração aí desses de recursos desse arquivo e a gente utiliza aí algoritmos para fazer todo o processo de classificação para determinar se aquele objeto pertence a uma classe ou não. No Deep Learning são utilizadas técnicas mais avançadas, tá? Então, a gente tem lá o arquivo de entrada e o próprio sistema faz todo o processo de extração de dados e de classificação, né? Diferente um pouco do Machine Learning, que a gente faz a extração anterior, tá bom? Então, agora eu vou apresentar para vocês as técnicas propriamente ditas que a gente tem desenvolvido aqui, que a gente tem trabalhado aqui no Sena, tá? Com apoio da FAPESP, né? A FAPESP tem financiado diversos projetos aqui de mestrado, doutorado, de graduação, né? E quem fez o financiamento aí desses equipamentos que a gente tem disponível aqui agora no Sena e que estão disponíveis não somente para o Sena, mas para todo o Brasil, tá? Então, eu vou mostrar para vocês mais detalhes mais na frente. Mas as técnicas, elas consistem basicamente em utilizar luz em comprimentos de ondas específicos. Essa luz, ela varia desde do raio-x, ultravioleta, a gente utiliza comprimentos de onda do visível e do infravermelho próximo. Quando a gente fala de visível, né, a gente usa comprimentos de onda desde o 400 nanômetro até o 700. São aqueles comprimentos de onda que permite, né, que a gente consegue enxergar, né, já o raio-x, ultravioleta, o infravermelho, a visão humana não consegue enxergar. Então, essa é uma coisa bastante interessante, assim, na análise de imagem multispectral, por exemplo, que a gente consegue fazer análise de parâmetros que o olho humano muitas vezes não consegue capturar, tá bom? Porque utiliza a ultravioleta, utiliza aí o infravermelho, tá? Que são comprimentos de ondas que não são visíveis mas que possibilitam aí, por meio dessas técnicas, a gente está extraindo parâmetros de qualidade. Bem, no visível, a gente utiliza, então, comprimentos de onda de 400 a 700 nanômetros, né? As energias de fóton entre 2,75 e 1,9 eletrovolts. Então, nós usamos imagens coloridas, né? São imagens RGB, imagens que a gente consegue ver, são imagens, por exemplo, de uma câmera fotográfica, né? A imagem que a gente está acostumado a ver, tá? Então, essas são as imagens e as aplicações aí, elas vão desde viabilidade de semente, então a gente consegue classificar aí viabilidade, consegue identificar a pureza física de amostra, a gente consegue fazer classificação de cultivares, tá? Por meio de imagens do visível. Então, um exemplo, esse é um trabalho que a gente publicou agora recentemente, acho que há 2 meses atrás,
um trabalho que nós desenvolvemos com sementes de soja, utilizando esses algoritmos para a classificação da qualidade da semente com base na aparência da semente. Então, nós utilizamos o software Elastic, que ele está disponível de forma gratuita, então vocês podem acessar esse link aqui. Então, o software, ele foi, na verdade, desenvolvido em 2019 com o intuito de análise de células. E nós adequamos ele com o pessoal lá de Viçosa, né, da Universidade de Viçosa, adequamos para análise não destrutiva da qualidade de semente de soja. Então, nós tivemos resultados bastante promissores, a técnica, os algoritmos, os modelos que desenvolvemos, foi bastante preciso, né, aí, com uma precisão aí de 94% para análise não destrutiva da qualidade de soja. Bem, gente, então, análise multiespectral, por outro lado, ela já combina a espectroscopia com técnicas de imagem para adquirir informações espectrais e espaciais das sementes. Então, a técnica da espectroscopia, ela já é um pouco mais antiga, né? Então, a análise multiespectral, a finalidade dela é combinar a espectroscopia, né? Utilizando comprimentos de onda, diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético e formar uma imagem, né? Então, esse é o equipamento que nós adquirimos aqui no Sena. Esse equipamento é um esquema, né? Mostrando aqui para vocês como que ele funciona. É uma esfera, na verdade, ele é formado por uma câmara que fica posicionada no topo da esfera. Nós temos LEDs, 19 LEDs, tá, com diferentes comprimentos de onda para a gente capturar diferentes informações das sementes. E a amostra ela é posicionada aqui embaixo, tá, da esfera, e a partir desses diferentes LEDs, a gente consegue capturar diferentes imagens. Então, se a gente tem os 19 LEDs, para cada LED a gente consegue capturar uma imagem. É importante destacar para vocês que cada imagem, as 19 imagens a gente consegue capturar em menos de 5 segundos. Então, é uma análise muito rápida, uma técnica bastante avançada. Então, aqui, para mostrar para vocês como é que ele funciona, aqui embaixo é o equipamento em funcionamento, tá? Então, a esfera abaixo da qual a gente posiciona aí as sementes, para que essas sementes sejam analisadas e sejam extraídos aí diferentes parâmetros. Os parâmetros são baseados em reflectância, tá? Então, os LEDs, eles excitam, eles atingem a semente e parte dessa semente, dessa luz que atinge a semente, ela é refletida. Então, o equipamento, ele possui uma câmera CCD, né, e os fotodiodos que capturam esses sinais que são refletidos da semente, e aí, baseado nessa reflectância, a gente consegue capturar informações relacionadas a componentes químicos, por exemplo, carboidratos, lipídios, carotenoides, antocianinas, componente de textura. Então, a gente consegue extrair diversas informações, tá? Baseado aí nessa reflectância. Por quê? Porque cada componente químico desse, ele tem um comprimento de onda preferencial. Então, as proteínas, elas têm os comprimentos de onda de absorvância preferenciais, os lipídios, a água, o açúcar, enfim. Então, a gente consegue gerar uma informação com base nesses padrões de reflectância. A gente consegue estimar o que foi alterado na semente e estimar aí a qualidade da semente de uma forma não destrutiva. Tá bom? Então, aqui o equipamento, esse equipamento, ele pode ser acoplado com uma esteira, tá? É um acessório que pode ser comprado, você pode estar adquirindo por fora, se você quiser automatizar até o processo de colocação das amostras, tá? Então, a gente tem aqui o alimentador, onde a gente posiciona, onde a gente coloca as sementes. Essas sementes passam, então, por essa esteira, né? E em intervalos definidos, o equipamento, ele vai capturando as imagens, essas imagens, elas são enviadas para o software, e o software faz todo o processo de análise. Então, essa aqui é 100%, né, automatizado, desde a colocação da amostra até a análise, né, em si. Então, aqui eu coloquei uma imagem para que vocês consigam ver mais de perto, né, como que a gente faz, é feito esse processo de análise das sementes.
tá bom? Utilizando aí o Video Media Lab. Então, como eu falei para vocês, a gente utiliza diversos comprimentos de onda, o Video Media Lab em especial, esse equipamento aí que é um equipamento que foi produzido na Dinamarca, tá? É uma técnica inédita. No Brasil, somente o Sena, eu acho que tem a técnica disponível agora, né, com esse nível de qualidade, com esse nível de avanço de ferramentas. Então, ele utiliza LEDs que vão aí desde ultravioleta, utilizando comprimentos de onda do 365, até o infravermelho próximo, utilizando comprimentos de onda de 970. Então, a gente consegue aí capturar diversas imagens ao mesmo tempo, tá? Numa mesma análise, tá? Então, é isso, gente. A imagem multiespectral é uma pilha, na verdade, de imagens que são capturadas de uma amostra de semente em diferentes comprimentos de onda para te gerar aí diferentes informações dessa sua amostra, tá bom? Então, esses são os principais passos que nós seguimos para a gente estar fazendo uma análise automatizada baseada em análise multiespectral, tá? Então, nós temos aqui o lote de semente, extraímos uma amostra, adquirimos diversas imagens, segmentamos, como eu falei para vocês, a gente tem que separar a imagem do fundo, extraímos os recursos, né, de cada semente e utilizamos aí algoritmos, tá, de aprendizado de máquina, para a gente estar fazendo a classificação automatizada das sementes. Bem, agora eu vou mostrar um pouco para vocês algumas culturas que a gente tem trabalhado, que a gente tem observado resultados bastante precisos. Então, nós temos trabalhado com sementes de cenoura, com sementes de soja, amendoim. Então, cada cultura com um padrão diferente. A gente sabe que cada cultura, cada semente, cada espécie tem uma composição química diferente, tem uma textura diferente, então isso vai me gerar diferentes padrões, tá, de reflectância. Como vocês estão vendo aí, esses padrões, eles são mapeados em cores, então cada pixel, ele tem uma cor diferente, né? Então a gente vê ali na cenoura, com diferentes cores, a soja com a cor mais esverdeada, o amendoim com a cor mais alaranjada, para mostrar que essas sementes, elas têm padrões diferentes, são de espécies diferentes, tá? Então, na cenoura, ali a gente vê uma coisa bastante interessante na cenoura, que a gente vê bastante colorido, né? A cenoura, ela tem bastante problemas de desuniformidade de maturação. Então, em diferentes ordens de umbela, a gente tem sementes com diferentes níveis de maturação. Então, essas sementes com diferentes níveis de maturação, a gente, o final disso é a gente ter um lote que tem sementes imaturas e sementes maduras. Então, a gente consegue identificar as sementes maduras e imaturas, tá? Por meio do software de análise multiespectral, né, que consegue mapear aí, denominando uma cor para aquelas sementes imaturas. Então, essas sementes imaturas são esses tons azuis, tá? Em que possibilita, então, que o agricultor, né, consiga, ou o pesquisador, consiga remover essas sementes imaturas. Por quê? Porque sementes imaturas são sementes que têm baixo potencial fisiológico, né? Então, a gente não quer essas sementes, pois elas diminuem aí a qualidade do meu lote. Bem, esse foi um trabalho que a minha orientada de mestrado desenvolveu, tá? Com sementes de tomate e cenoura, utilizando análise multiespectral. Então, ela testou se seria possível separar cultivares, tá, de tomate e cenoura por meio da análise multiespectral, e nós verificamos que a técnica é bastante eficiente, em particular para a separação de sementes de cenoura. Nós estudamos a cenoura Brasília, a Francine, e o tomate nós estudamos o gaúcho e o Tina. Então, assim, a gente consegue fazer uma separação, né, sem depender do olho humano, sem depender de nenhuma técnica de biologia molecular, mas somente por meio de uma imagem, né, sem precisar aí estar destruindo a minha amostra. Então, aqui nós temos a técnica também aplicada para avaliação da sanidade de sementes. Aqui a gente tem sementes de pião manso, nós estudamos diferentes fungos, tá? E verificamos os padrões quando a gente tem semente sadia e quando a gente tem sementes contaminadas. Então, a gente verifica que os padrões de reflectância de cada fungo é específico, tá? Porque cada fungo tem a sua composição química específica, tem a sua textura, a sua cor específica, então a gente consegue fazer essa separação, tá? Até a nível de espécie, tá? Sem precisar a gente estar realizando aí um PCR para poder a gente fazer essa separação. Mas só por meio de imagem a gente já consegue fazer, sim, essa separação aí dos diferentes classes de fungo.
A gente consegue separar também sementes transgênicas, tá? De semente convencional. Então, esse foi um trabalho bastante interessante, publicado em 2016, tá? Onde o autor, ele buscou utilizar a análise multiespectral para verificar se seria possível, por meio de imagem, a gente separar uma semente que foi modificada geneticamente de uma semente convencional. E ele comprovou que isso é possível, que a gente consegue separar, utilizando alguns comprimentos de onda específico, a gente consegue separar uma semente convencional de uma semente transgênica. Esse foi um trabalho que nós desenvolvemos também aqui no Sena, tá? Em parceria com a Exalc. A gente testou diferentes sementes com diferentes níveis de infecção, com diferentes espécies de fungo, em feijão calpi, e a gente verificou que os padrões também espectrais, dependendo das espécies de fungo, são alterados, dependendo da semente também, e dependendo da espécie fúngica, tá? Então, a gente consegue separar facilmente uma semente sadia, tá? Onde os padrões são mais azuis, né? De uma semente que está contaminada, onde ele tem uns padrões mais amarelados, e a gente consegue separar as classes de fungo. Então, o aspergillus, ele tem uma coloração mais amarelada, a Rhizoctone, ela tem um padrão mais um amarelo para o azul. Então, a gente consegue identificar qual é a espécie de fungo, dependendo desses padrões de reflectância, tá? Aqui, no caso da aveia, que também nós desenvolvemos um trabalho com a aveia para verificar, para separar, tá? Uma semente sadia de uma semente contaminada. Testamos diferentes tempos, 24, 72, 120 horas de sementes incubadas, para verificar qual era o melhor tempo para a gente estar separando uma semente sadia de uma semente infectada. E a imagem de fluorescência, eu vou falar rapidamente para vocês também, é uma técnica mais simples, tá? Mas que ela é baseada aí com relação à clorofila que é sintetizada durante o processo de maturação das sementes. Então, a clorofila, ela é sintetizada, né, pelas sementes durante o processo de desenvolvimento, então ela desempenha atividades específicas, e quando a semente está em estágio de maturação mais avançado, essa clorofila se degrada. Então, a clorofila desempenha o papel dela, em seguida ela se degrada. Então, sementes que são mais maduras, elas têm menos clorofila, as sementes imaturas, elas têm mais clorofila, tá? Consequentemente, essas sementes imaturas, elas têm uma menor qualidade, porque quanto maior o estágio de maturação das sementes, maior é a qualidade da semente, tá? A semente tem mais reservas, tem mais nutrientes, ela completou o seu estágio de desenvolvimento. Se a semente, ela está imatura, ela não completou o estágio de desenvolvimento. Então, com essas informações, sabendo que as sementes imaturas têm mais clorofila, a gente consegue monitorar o estágio de desenvolvimento da semente por meio da fluorescência, tá? Então, nós utilizamos equipamentos que utilizam luz vermelha, tá? A clorofila, o comprimento de onda preferencial aí da clorofila é o vermelho. Então, aqui no Sena, nós utilizamos equipamento que tem o LED de 620 nanômetros, e que possibilita, e o equipamento, ele tem filtros ópticos, tá? Que consegue capturar toda a fluorescência que é emitida dessa semente a partir dessa excitação, tá? Das clorofilas. Então, a gente consegue, então, permitir que essas clorofilas se excitem. Então, a clorofila excitada vai emitir um comprimento de onda maior, esse comprimento de onda maior, ele é capturado pelo equipamento, tá? E gerando aí uma imagem. Esse é o equipamento que nós adquirimos aqui no Sena, tá, gente? O equipamento, ele é chamado de Seed Reporter, tá? Então, ele é um equipamento baseado em imagem de fluorescência de clorofila, mas ele também possibilita a obtenção de diversos outros tipos de imagem, antocianina, ele consegue também monitorar a fotossíntese de plântulas, tá? Índice de clorofila, dentre outros parâmetros que a gente consegue medir também, tá? Então, só para mostrar para vocês como é que ele funciona, então, ele é constituído por um suporte interno, tá? Então, ele é uma cabine, esse suporte, na parte superior, a gente posiciona as sementes, essas sementes são posicionadas abaixo de uma câmera, tá? Então, aqui fica a lente na parte central, e esses orifícios são onde os LEDs ficam posicionados. Então, o equipamento, ele é constituído por 36 LEDs,
tá? Esses LEDs vermelhos, eles excitam as sementes que estão aqui. As clorofilas que estão nas sementes, as clorofilas excitadas emitem um outro comprimento de onda, esse outro comprimento de onda que é emitido, os fotodiodos, né, eles conseguem capturar esse sinal, converter no sinal elétrico, e daí a gente consegue, então, gerar uma imagem, tá bom? Então, é uma imagem assim que o equipamento gera. Então, a gente consegue monitorar uma amostra de alto vigor e uma amostra de baixo vigor, baseado aí na fluorescência de clorofila. Aqui nós temos uma amostra de semente de cenoura, tá? Então, a de alto vigor e a de baixo vigor. O software, por meio de inteligência artificial, ele mapeia esses pixels, tá? Então, aquelas sementes que têm um nível de maturação, de maturidade, tá? Sementes mais maturas, elas são sementes que são mapeadas de branco. Então, a gente tem aqui, né, essas brancas que são sementes que têm uma fluorescência de clorofila mais elevada. E essas que estão mapeadas de preto são aquelas que estão num estágio de maturação mais avançado, são sementes de maior qualidade. Então, a gente consegue monitorar, tá, esse processo aí, eliminar até essas sementes que estão no meu lote, por meio aí da imagem de fluorescência, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma técnica que, além da fluorescência de clorofila, ela consegue também extrair índices de clorofila, índice de antocianina. A gente tem aqui uma plântula de soja, né, mostrando uma imagem de antocianina com diferentes padrões de roxo, que indicam as diferentes concentrações de antocianina em diferentes partes da plântula, tá? A gente tem aqui os sementes de cenoura, né? Essas sementes mais esbranquiçadas são sementes com maior fluorescência de clorofila, as que são pretas são as com menor fluorescência de clorofila, então a gente consegue eliminar essas sementes para melhorar a qualidade do meu lote. Aqui a gente tem uma semente de pimenta, né? A gente consegue monitorar também o processo de germinação, tá? Por meio da fluorescência de clorofila, né? À medida que a fluorescência de clorofila aumenta durante o processo de germinação, né? Essa fluorescência, a clorofila também, que ela é sintetizada durante o processo de germinação das sementes, né? Aí, para permitir aí o desenvolvimento aí do eixo. Aqui foi um trabalho que a gente fez também, a minha orientada de mestrado fez, a Patrícia. Então, nós estávamos avaliando, na verdade, padrões de qualidade da semente, mas conseguimos também identificar alguns padrões específicos, dependendo do cultivar. Então, a fluorescência de clorofila, a gente verificou que era possível separar cultivares de tomate e cultivares de cenoura, tá? Então, isso acontecia em algumas combinações de excitação-emissão. Então, o que é isso, excitação-emissão? Então, a gente utilizava LEDs para excitar e a gente utilizava alguns filtros para capturar essa fluorescência que vinha da semente. Então, dependendo dessas combinações, algumas combinações específicas possibilitavam que a gente separasse aí cultivares de tomate e cenoura, utilizando aí a fluorescência de clorofila, né? A técnica de análise multiespectral por meio de reflectância já é conhecida, que ela consegue separar os cultivares, mas a fluorescência até então não. Então, esse é um trabalho que a gente mandou agora recentemente para Frontiers, em Plant Science, está em review, né? E com resultados bastante promissores aí, né, para a cultura do tomate e da cenoura. Então, com a técnica, como eu falei para vocês, a gente consegue também monitorar a fotossíntese, tá bom? E raio-x é a técnica que a gente consegue fazer análise aí de aspectos estruturais internos, tá? Das sementes. A técnica de fluorescência de clorofila e a multiespectral, bem como a RGB, ela consegue fornecer informações sobre a superfície da semente, mas a gente não consegue verificar tecidos mais internos. Então, a técnica de raio-x, ela veio aí, né, sendo utilizada para complementar essas informações. Então, esse é um equipamento que nós também adquirimos aqui no Sena, dentro do meu projeto, tá? Ele chama Multifox, é um equipamento de análise digital, tá? De imagens radiográficas. Todo o processo de aquisição, de configuração do equipamento, é tudo feito automatizado, desde o tempo de controle, de exposição da amostra, quantidade de raio-x que a amostra é exposta, tá bom? E após a geração dessas imagens, a gente tem aí imagens de alta resolução, né, que possibilitam aí que a gente consiga ver a morfologia interna de semente, identificar alguns problemas, como injúrias mecânicas, sementes mal formadas,
verificar se as sementes elas estão cheias, se elas estão vazias, sementes atacadas por insetos, tá? E possibilitar aí o controle de qualidade da semente de uma forma bem precisa, tá? Então, esse aqui é algumas imagens de cenoura, né? Então, semente de cenoura bastante pequena, então vocês verificam que ele é um equipamento que gera uma imagem de altíssima resolução, tá? Onde a gente consegue verificar alguns diferentes padrões que identificam que as sementes têm alguns tecidos deteriorados internos, alguns danos, espaços vazios que correspondem estão relacionados ao fato das sementes não terem armazenado quantidade suficiente de reserva, alguns cotilédones mal formados, e a gente tem aqui um padrão de uma semente de alta qualidade, né, formando ali uma plântula normal. E a gente tem aqui também a semente de cenoura, né, totalmente preenchida, formando também uma plântula normal. Biomantos também a gente consegue separar diferentes classes aí, com diferentes níveis de qualidade. Essa semente é fantástica, né, uma semente de amendoim, então, olha o nível de resolução que a gente consegue adquirir com esse equipamento. Então, a gente tem uma semente aí de alta qualidade, uma semente com dano interno, né, onde esse dano a gente não conseguiria ver, né, a olho nu, mas a técnica aí possibilitando que a gente verifique aí com um nível de resolução muito bom. Então, aqui a gente tem as técnicas reunidas, né, para vocês verificarem os diferentes padrões que a gente obtém, dependendo do tipo de técnica que a gente trabalha, RGB, raio-x, a reflectância, a fluorescência de clorofila, e dependendo desses padrões, o que a gente vê em um teste tradicional de germinação, tá? Por fim, para encerrar, nós estamos trabalhando aqui com a ressonância magnética, né, em parceria com a USP de São Carlos. Então, a ressonância magnética, ela permite identificar alguns danos que muitas vezes não são possíveis de identificar na imagem de raio-x, tá? Então, enquanto a imagem de raio-x, ela possibilita alguns danos internos, mas a análise de ressonância magnética possibilita verificar danos mais internos, com mais detalhes. Então, muitas vezes a gente não consegue ver no raio-x, mas na ressonância magnética a gente consegue ver sim. Então, essa imagem aqui nós obtivemos de um aluno de iniciação científica, né, numa bolsa que ele conseguiu da FAPESP. Então, a gente tem aqui imagens de sementes multiespectrais de pinhão manso, quando a gente obtém a análise multiespectral gerando aí diferentes padrões ópticos, tá, dependendo do tipo de fungo que a semente está infectada, e a ressonância magnética te informando aí como que é o nível de infecção, tá, que é bem específico dependendo do fungo, né? Então, a gente vê uns padrões de infecção específicos dependendo do fungo, tá? E, então, ela aparece aí para complementar, né, gente? Porque é uma técnica bastante cara, então, ela não tem sido tão extensivamente utilizada, mas a análise multiespectral, ela é uma técnica que não é cara, não é tão cara, tá? E, na verdade, o preço vai depender dos softwares mais sofisticados ou menos sofisticados. Então, com a ressonância magnética, a gente consegue gerar aí diferentes informações sobre as características internas das sementes, tá? A gente consegue aí verificar acúmulo de lipídios em diferentes partes do embrião, a gente consegue verificar, acompanhar, monitorar o processo de absorção de água da semente, a gente consegue monitorar acúmulo de açúcar em diferentes partes da semente. Então, a gente consegue ter informações mais detalhadas do que coisas que não é possível, por exemplo, com a imagem de raio-x. Então, esse é o equipamento que nós utilizamos lá na USP de São Carlos, tá? Que é um magneto supercondutor, e as bobinas que nós criamos aí, que tem as dimensões aí da semente, onde as sementes são posicionadas, essas bobinas de radiofrequência, que permite aí excitação e captura aí dos sinais de ressonância magnética, que possibilitam aí a geração de imagens. Tá bom, gente? Como consideração final, eu queria apenas destacar que, embora essas técnicas sejam bastante promissoras e gerando diferentes informações, não existe ainda uma técnica que possibilite resolver todos os problemas industriais, né? Então, cada uma, ela tem uma especificidade, vai depender do seu problema,
e do problema que você tem enfrentado, tá? Então, por exemplo, a cenoura, ela tem um problema de desuniformidade de maturação, eu tenho uma cultura que tem muito problema com relação à incidência de patógenos, eu tenho uma semente que tem uma viabilidade muito curta, uma longevidade curta, então vai depender do que eu estou buscando, e aí eu vou estar, então, adotando essa técnica dentro do meu programa aí de controle de qualidade, tá? Então, cada problema também requer uma configuração específica, tá? Em um componente de software, e embora as técnicas sejam totalmente exclusiva aí da visão da máquina, mas elas requerem pessoal qualificado, tá? Para criar os algoritmos, né? Para fazer a classificação aí com base no meu problema específico. Então, como eu mostrei para vocês, existem diversos algoritmos. Esses algoritmos, eles não surgem do nada, na verdade, eles estão disponíveis, mas a gente precisa escolher quais são os algoritmos mais adequados para a gente estar fazendo a classificação das minhas imagens, tá? Em função do meu problema específico. Então, esses algoritmos, eles precisam ser treinados, e também as informações que são geradas nesses classificadores precisam ser comparados com os testes tradicionais para a gente verificar aí se realmente essas técnicas, elas são realmente eficientes, né, para o meu problema em questão. Bem, gente, todas essas técnicas que eu falei aqui para vocês, tá, elas estão disponíveis no site do Sena. Então, se vocês acessarem sena.usp.br, na opção pesquisa, equipamento multiusuário, então vocês podem acessar. Então, o Sena, ele está disponível para parcerias com pesquisadores de todo o Brasil, de qualquer universidade do mundo. Nós temos ajudado bastante. Então, a técnica, nós adquirimos, mas é um equipamento multiusuário, tá? E a nossa intenção é ajudar aí diversas áreas de pesquisa, né? Não somente a área de semente, mas ela se aplica para diversas linhas de pesquisa, tá? Então, desde controle de carnes, de frangos, é utilizado na medicina, na fitopatologia, na entomologia. Então, elas têm diversas aplicações e elas estão aí disponíveis para tornar as áreas aí, tornar as áreas, a análise, né, automatizada dentro dessas áreas específicas. Tá bom? Esse é um site que nós criamos em parceria com a Universidade de Viçosa, né, onde todos os resultados que nós estamos obtendo, base de dados, a gente está disponibilizando aí de forma gratuita, tá, para vocês. Nesse site tem mais informações sobre esses sistemas de imagem que eu falei para vocês hoje. Existem também algumas ferramentas que são de livre acesso, tá? Onde vocês podem encontrar aí no Google, tá? E que estão aí de livre acesso, e muitas vezes a gente não sabe que essas técnicas estão disponíveis, que a gente pode estar utilizando e desenvolvendo aí pesquisa de ponta, tá bom? Então, esse aqui é o nosso laboratório, tá? Laboratório de Radiobiologia Ambiente, fica localizado em Piracicaba. Esse é o equipamento multiespectral, o equipamento City Reporter e o equipamento multifocus, tá? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, ou vocês podem ligar no meu ramal, tá bom? Eu fico disponível, e é isso.